Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nesta noite de domingo, já 20 horas e 57 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, nesse canal do YouTube, Obra Missionária Construindo Shalom. E quero dar mais uma continuidade voltada à questão da lei da semeadura. O que plantamos, colhemos, a plantação e a colheita. E nessa reflexão número 386, eu quero falar sobre a lei da semeadura na vida de Abel e Caim. Os primeiros seres humanos no sentido de família. Aqui quando você fala de Abel e Caim, não tem jeito como você não falar de Adão e Eva, porque Abel e Caim foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Então, após a queda do homem expulso do jardim do Éden, eles tiveram dois filhos, Abel e Caim. E é aí onde eu quero entrar. Mas eu quero voltar um pouco no tempo, na questão da reflexão que eu falei sobre os anjos caídos, sobre Lúcifer, antes da sua queda, quando ele residia no céu, onde ele era um anjo de luz, onde ele recebeu uma das maiores oportunidades como anjo ali no céu, para reger os corais celestiais e algumas outras coisas que ele exercia ali na eternidade no céu. Um anjo que a Bíblia fala que era lindíssimo, um anjo que tinha toda a glória, um anjo que tinha toda a formosura, um anjo que tinha toda a beleza possível. Mas o próprio Deus encontrou iniquidade no coração daquele anjo. E aí a gente fica pensando, como que pode Deus ter feito um anjo, ou ter feito tantas coisas voltadas à questão da sua criação, como os anjos e os seres humanos. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que nós não podemos acreditar que Deus prescreveu a história antecipado dentro de um sentido sem o homem ter a livre escolha, sem os seres que ele criou como anjo e seres humanos ter a escolha de escolher. Nós não podemos acreditar que Deus possa ter prescrevido a história já sabendo que o anjo ia transgredir contra a sua pessoa e ia levar ainda a terceira parte do céu. Nós não podemos acreditar que Deus ia prescrever uma história antecipada, onde sabia que ia criar Adão, ia fazer Adão, a Eva, e a Eva ia comer daquele fruto, ia pecar contra Deus, ia ter todo aquele acontecimento. Eu não posso acreditar que Deus ia prescrever uma história sabendo que o homem ia fracassar. Se você for vendo lá de Gênesis, Apocalipse, você vai vendo, narrando as histórias. E eu não creio que Deus prescreveu uma história já sabendo que aquilo ia acontecer, né? Se você for olhar por esse ponto de vista, Deus estaria seria injusto prescrever uma história sobre a vida de alguém sabendo que ele ia perder, sabendo que ele ia pecar. Então, quando Deus fez os anjos, ele não fez os anjos, ou prescreveu a história, ou fez um projeto grandioso e começou a executar esse projeto, e cada item do seu projeto ele foi trabalhando. Então, Deus fez a arquitetura de tudo, entre o céu e a terra, e depois, dentro desse grande projeto, ele foi colocando os pontozinhos que deveria ser feito. Então, lá no início do livro de Gênesis, capítulo 1, fala que existia um grande abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo.
Então, a cidade, a questão da Trindade Santa, ela já atuava ali no início de tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu não posso acreditar que Deus possa ter prescrevido a história antecipada, sabendo todos aqueles que iriam ser salvos e os que não iriam ser salvos, os que iam para o inferno e os que não iam para o inferno. Ou seja, que ia criar o inferno, ia criar o lago de fogo e muitos iam cair, né, das suas próprias criaturas e parar nesse lugar. Então eu posso crer de uma forma comum, de uma maneira que Deus pode ter até prescrevido a sua história antecipada, ou ter feito o projeto antecipado e começou a executar esse projeto. Mas dentro desse projeto, tudo aquilo que ele criou, como os anjos e os seres humanos, ter a livre escolha de optar o que quer fazer justamente com sua vida. Então, através da queda daquele anjo que foi jogado por terra, foi aí aonde entrou o mal no mundo, aqui, planeta Terra. Por isso que a Bíblia fala que este mundo é no maligno, o mundo do pecado, o mundo onde habita toda a maldade, já é do maligno. Não está se tratando de mundo físico, mas um mundo voltado à questão do pecado, já é dos malignos. Então, se você pensar um pouco atrás, o anjo caiu, Lucifer caiu, levou a terça parte dos anjos e viraram, se transformaram em demônio, em espírito maligno. E um desses espíritos malignos, ele veio justamente Satanás atuar ali nas bandas daquele jardim do Éden. Então Satanás, ele já veio ali cercando o jardim do Éden, observando o jardim do Éden, já sabendo que atuava uma das criaturas que Deus tinha feito ali, que era Adão. Depois Deus foi e providenciou a Eva. E aí aonde entra a história, que Satanás ele se incorpora na serpente, e aquela serpente começa a conversar com a Eva e faz com que a Eva transgrida contra Deus, se rebelia contra Deus, desobedeça a Deus e vai lá e come daquele fruto, e depois convence Adão a comer daquele fruto. Então nós vemos ali a questão da plantação, onde a serpente, Satanás, plantou no coração da Eva que precisaria comer daquele fruto, e a Eva foi desobedecer. Então a lei da semeadura, ela plantou nesse sentido de que foi lá e comeu, desobedeceu. E de lá para cá nós vemos que toda a raça humana, por intermédio de Adão e Eva, receberam vamos supor, essa colheita. E aí você muitas vezes você fica pensando, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Também está colhendo aquilo que Adão e Eva desobedeceu? Beleza. A Bíblia fala que foi os nossos primeiros pais, foi Adão e Eva. Então tudo começou de lá. Para você entender um pouco, aí entra a pessoa de Jesus Cristo, aonde ele veio como o segundo Adão, vencendo aquilo que o primeiro Adão não venceu. Mas dentro desse primeiro casal que teve esses primeiros filhos, Abel e Caim, nós vemos a história, e ali é onde eu quero entrar a questão da lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, com certeza nós vamos colher. Então Deus ele tinha uma comunhão plena com Adão e Eva, mas eles não quiseram permanecer com essa comunhão plena, quiseram seguir os seus próprios caminhos, foi expulso do jardim do Éden. Depois tiveram esses dois filhos, Caim e Abel, um temente a Deus, o outro um pouco rebelde relacionado à questão de Deus. E nós vemos a história que Abel e Caim tiveram que fazer uma grande oferta ao Senhor. E nós vemos que um era lavrador do campo e o outro era pastor de ovelhas. Mas ambas as profissões na época era de honra, era de dignidade. Então nós vemos a história que
lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 5 fala: e ao acontecer ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também da gordura atentou, voltando aqui, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, vamos ver aqui, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu branco. Então nós vemos aqui a questão daquilo que plantamos. Por que Deus recebeu aquela semente de Abel e não recebeu a semente de Caim? Nós vemos jogando isso dentro de uma tipologia. A semente que seja no sentido da oferta. Por quê? Nós conhecemos a história que Abel, ele tirou das primícias, né? Tirou a melhor semente que tinha e ofertou ali a Deus, ou seja, plantou ali no altar de Deus. E Caim, depois de dias, ele foi lá e tirou uma semente também, foi lá e plantou no altar. Então nós vemos que ambos levaram uma oferta diante de Deus, mas Deus não aceitou a oferta de Caim, porque foi uma oferta que não foi das primícias, foi do resto que sobrou, não foi do tudo que ele tinha, não foi do melhor que ele tinha. Já Abel tirou o melhor das primícias e foi ali e ofertou ali ao Senhor, levou a sua semente ali no altar do Senhor. E vemos que Abel deu ao Senhor das primícias do seu rebanho, ou seja, ele separou das primeiras crias dos seus animais e sua oferta. Com isso, Abel mostrou sua devoção sincera, sua fé e sua gratidão a Deus. Isso deixa evidente que ele quis oferecer o melhor de si ao Todo-Poderoso. Então, olha a importância da nossa plantação. Olha a importância de você plantar a semente ideal para no futuro você colher daquela semente algo poderoso na sua vida. Porque o que acontece? A semente, ela nunca mente. A semente, ela nunca mente. Por quê? Porque aquilo que você plantar, ela vai nascer e vai mostrar a verdadeira cara do que você é. Então, a questão da sua personalidade vai revelar na semente que você planta. O seu perfil vai ser revelado na semente que você planta. A semente, ela não mente, porque a semente é o testemunho do seu caráter. Por quê? Porque a semente vai nascer aquilo que você plantou. Então, seja uma semente do bem, seja uma semente do mal, ela vai transparecer, ela vai revelar o seu verdadeiro caráter, ela vai revelar o seu verdadeiro perfil. Quem é você? Por intermédio da semente. Que quando Abel ele foi lá e ofereceu ao Senhor, né, tirou do seu rebanho, que simboliza uma semente, e trouxe ao Senhor, ali revelou a personalidade de Abel, revelou o seu perfil, o seu caráter diante de Deus. Quando, aqui fala, quando Caim levou a sua oferta, levou a sua semente e plantou no altar do Senhor, ali também revelou o seu verdadeiro caráter. Quem era Caim? Né? Então, não é diferente hoje. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que nós conhecemos as pessoas pelo fruto, conhecemos a árvore pelos frutos, né? Um pé de manga, ele vai dar manga, um pé de abacate vai dar abacate,
Um pé de laranja vai dar laranja, não tem como um pé de laranja dar limão, ou dar abóbora, dar jerimum, ou dar manga, não. A semente é de acordo com aquilo que você planta. E aqui já a respeito de Caim, o texto sagrado revela que ele aqui é desse jeito, você está trazendo uma reflexão, essa barulheira. Já a respeito de Caim, o texto sagrado revela que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então vejamos, oferta ao Senhor. O grande contraste está no modo como essa oferta foram separadas. Abel deu prioridade ao Senhor, ao sacrifício, ao sacrificar dos primogênitos das suas ovelhas. Em outras palavras, assim que os primeiros animais nasceram, Abel os separou para o Altíssimo. Já Caim sacrificou ao cabo de dias. Olha a diferença. Então, o que acontece? Abel, ele trouxe logo das primícias, logo dos primeiros frutos, foi lá e trouxe a sua semente no altar de Deus. Já Caim não, deixou passar muitos dias, quer dizer, comeu, se fartou, se lambuzou, fez o que tinha para fazer, aí é que lembrou da oferta para tirar, para levar no altar de Deus, aí que lembrou daquela sementezinha para trazer lá no altar de Deus. Não é diferente. Muitas vezes as pessoas querem ser abençoadas ou abençoada, mas não traz das primícias no altar do Senhor, não traz uma semente das primícias para o Senhor, para plantar no mundo espiritual, para plantar na sua vida espiritual, para plantar na sua comunhão com Deus, para plantar na sua devoção com Deus, na sua adoração com Deus. Não. Traz a sua devoção, traz a sua adoração quando puder, quando sobrar tempo. Tem tempo para tudo que você imaginar, a pessoa tem tempo. Menos para oferecer o sacrifício ao Senhor, menos para plantar uma semente de adoração, uma semente de comunhão, uma semente de oração, uma semente de invocação ao Deus Altíssimo. Deixa para depois se sobrar. Então, por isso que não são abençoados. Vão para o shopping, vão para as festas, vão para tudo que você imaginar. Aí quando sobra tempo é que lembra de Deus. Então isso está relacionado à questão de Caim. Essas pessoas têm o espírito de Caim. E é muito difícil prosperar. Por quê? Porque nós já conhecemos a história. E aqui fala, a cabo de dias, indicando que, bem diferente do irmão, ele colocou Deus em último lugar. Podemos entender com isso que Caim cultivou o campo e primeiro serviu-se dele com os melhores frutos, para depois separar uma oferta ao Senhor. Então você vê como é que é a situação. Aqui porque eu preparei um roteiro para poder a gente entender melhor essa reflexão número 386. Estou chegando quase a 400 reflexões. Isso para o seu crescimento espiritual. Você deve observar que cada reflexão que eu trago nesse canal é quase um sermão para edificar a sua vida espiritual. Você que vive dentro de um mundo de derrota, dentro de um mundo de fracasso, você tem que rever o que está acontecendo na sua vida, que de repente você está fazendo igual a Caim. Quando sobra tempo é que vai buscar o Senhor. Quando as coisas estão já estouradas na sua vida, é que você lembra de buscar Deus. E não é isso. Você tem que buscar o Senhor nas suas primícias, quer dizer, a semente que é a sua comunhão com Deus, que é a sua devoção com Deus, que é o prazer de você ter a presença de Deus na sua vida, ela tem que ser prioridade, ela não tem que ser depois. Essa semente, ela tem que ser plantada como seja em primeiro lugar, as primícias em primeiro lugar, e do melhor que você tem para o Senhor, para que você possa colher
algo poderoso vindo do Senhor. Senão você sempre vai estar colhendo vento, tempestade na sua vida. Por quê? Porque você deixa Deus para depois, né? Então nós vemos aí essa questão. E a expressão acabo de dias, revela que houve uma passagem de tempo, um período entre a colheita e a separação da oferta, na qual Caim deixou de priorizar o altar, de priorizar o que? A semente, para olhar para as suas próprias necessidades, logo sendo o foco a semente, né? Seus olhos miraram a questão do que ia ganhar de Deus, os benefícios de Deus. Neste caso, era a sua própria vontade ou necessidade. Então, nós vemos aí que há uma diferença muito grande daqueles que pegam o melhor das suas entranhas e leva para o altar de Deus. Quer dizer, quando você vai plantar a sua semente, que é a sua oração, que é a sua comunhão com Deus, que é o momento que você vai para o culto, que vai para uma reunião, para invocar o nome do Senhor, você tem que trazer das primícias, né? Tem que trazer algo poderoso de primeira mão para o Senhor, não se sobrar, né? Não se sobrar. É por isso que tem muitos crentes derrotados, o ser humano em si derrotado, o ser humano em si sem paz, sem sossego, debaixo de grandes depressões, debaixo de grandes maldições. Por quê? Porque não obedece o Criador, não obedece a Deus. E pessoas que já antigão na fé estão se perdendo dentro da lei da semeadura. O que plantamos, colhemos. Por mais que nós tenhamos 20, 30, 40, 50 anos de crente, devemos estar sempre plantando a semente verdadeira, nunca trocar a semente, porque a semente vai revelar quem é o seu perfil, a semente vai revelar qual é o seu caráter. A gente vê tantos homens de Deus por aí, de vez em quando, escandalizando, né? Quer dizer, trocando aquela semente verdadeira que recebeu do Senhor, que é o primeiro amor, para estar trocando por tantas teorias bestas que a gente vê por aí, né? Nós vemos um caso aí recente aí, da questão aí daquele pastor lá, voltado ao hino da harpa cristã, algo mais que a neve. Então a gente vê a maior polêmica. Então pessoas que pegou, né, que cantou, que saboreou aquele hino, algo mais que a neve, e hoje pega essa semente e está jogando no lixo, que antemão pegava essa semente e plantava e colhia do melhor, e hoje está zombando dessa semente. Então são pessoas que têm o espírito de Caim, que está trocando a verdadeira adoração por algo falso, ou criando polêmica em cima daquilo que adorava o Senhor, em cima daquilo que buscava o Senhor, em cima das premissas que trazia para o Senhor, e hoje estão jogando fora. Então é perigoso, muito perigoso, que o problema não é o início nem o meio, o problema da nossa vida é o final, porque o final da corrida é quem vai contar muito, porque não adianta você correr e no final da corrida, que é para você ser coroado, e aí você perder a sua salvação. Não é para isso que Jesus, o segundo Adão, veio, né, como Deus, se fez carne e habitou entre nós para fazer essa grande obra, para a gente perder a bênção. Então, uma das maiores sementes foi Jesus que veio e nasceu nos nossos corações, e até hoje está. Hoje, como é 25, que considera como o nascimento de Jesus ele nasce nos nossos corações todos os dias. Então nós vemos aí a oferta de Abel e a oferta de Caim. No texto sagrado, lá em Gênesis capítulo 4, encontramos detalhe que nos ajuda a compreender melhor porque a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não.
Então vamos ver. Então, Abel foi criterioso, né? O Abel foi criterioso ao escolher dentre os animais o mais excelente para a realização do sacrifício. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, ou seja, priorizou a primogenitura, a perfeição, a saúde, a beleza do animal a ser morto. Além disso, teve o zelo de separar a gordura das entranhas do animal para oferecer ao Senhor. Abel caprichosamente separou a parte de maior valor do animal para colocar no altar. Ele não quis apresentar apenas a carne e o sangue, mas do seu coração determinou que o Altíssimo merecia tudo aquele sacrifício. Quer dizer, a nossa semente, então nós vamos tirar uma semente para plantar diante de Deus, temos que fazer justamente igual a Abel, do melhor, nada de uma adoração parcial, nada de uma adoração pirata, nada da gente se dobrar na presença de Deus e fazer aquela oraçãozinha corrida, como a gente está orando, não sei nem a quem. Hoje está assim, e nem muitos hoje não usa mais a semente da oração, estão plantando a semente da oração de uma maneira errada. Aí, meu filho, na hora da colheita, na hora da resposta da sua oração, meu filho, o que tu vai receber? Então, a lei da semeadura, ela já está designada. Aquilo que você planta vai colher, seja ela na oração, seja na comunhão com Deus, seja na leitura da palavra, seja na pregação, seja em que maneira for. O que você plantar, você vai colher, tanto positivo como negativo. A semente, ela revela quem é você, ela não mente. A semente jamais vai mentir, ela vai falar quem é você, porque quando ela nascer, ela diz: olha lá, as pessoas vão ver, olha a semente que ele plantou. Então não tem para onde você correr, de maneira nenhuma. Ao ser separada e queimada a gordura que cobria os órgãos internos dos animais, dava à oferta um cheiro suave e agradável. Esse aroma era como um bom perfume que por várias vezes é citada nas precriações, nas prescrições da lei mosaica, como algo que Deus apreciava muito. Você vê lá em Êxodo capítulo 29, versículo 18, lá em Levítico 2, versículo 9, 3, 16, 6, 21 e 8, 29. Portanto, sem ser ensinado por ninguém, apenas guiado pela sua fé, que o movia e a agradar a Deus. Abel conseguiu dar ao Senhor aquilo que mais tarde ele reivindicaria nas Escrituras. A fé desse homem o fez conhecer as preferências do Altíssimo, muito antes de ele mesmo falar sobre isso na sua lei. Que glorioso isso, né? Então nós vemos que Abel fez o papel correto, mesmo os seus pais, Adão e Eva, ter caído, ter feito algo ruim diante de Deus. Abel, ele não herdou dentro da sua genética, dentro do seu DNA espiritual, nada relacionado à questão da mãe e nem do pai, nesse sentido espiritual da coisa. Ele não herdou, porque se tivesse herdado, ele não daria essa oferta, ele não tinha como plantar essa semente maravilhosa e Deus receber essa semente. Ao contrário, aqui fala, ao contrário. Por outro lado, não vemos em Caim a mesma dedicação que Abel teve. Pela ausência de detalhes nas Escrituras, percebemos que ele não teve a mesma fé, o mesmo empenho e o mesmo amor por Deus que o seu irmão.
Por que isso aconteceu? Justamente porque ele herdou de Adão e Eva a parte ruim que recebeu pela sua desobediência a Deus. Ao desobedecer relacionado àquela ordem que Deus deu: de todas as árvores do campo comereis, mas daquela árvore que está ali no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E ali Satanás já tinha desobedecido Deus no céu, já tinha sido lançado por terra. Então ele disse: eu vou contrariar Deus, fazendo com que a sua criatura peque e erre como eu também errei. Então nós vemos aqui: e ao acontecer ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, versículo 3. Repare que você pode reparar que não há uma só menção de esforço por parte de Caim para selecionar os melhores frutos da terra. Ele não buscou as folhagens mais verdes, mais suculentas, mais novas e brilhantes. Tampouco ofereceu grão que tivesse sido colhido de um modo exclusivo e especial para o Senhor. Na atitude de Caim, percebemos quem era Deus para ele. Digo isso porque ao levar uma oferta, ao levar a semente a qualquer na presença do Senhor para um altar, ou para ser plantado, Caim deixou claro que não considerava o Altíssimo como alguém importante na sua vida. Que interessante, Então, a cabo de dia, passou dias, não estava nem aí, berê. Hoje a mesma coisa. Quantos que na sua caminhada cristã, no início da sua fé, era uma bênção, e hoje já não tem mais aquele sacrifício, não faz mais aquele sacrifício, não traz mais aquele melhor na presença do Senhor, não traz mais aquela semente, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele amor, não tem mais aquela dedicação. Já era, já está quase desviado dentro da igreja. Misericórdia, meu Deus. Então nós vemos aqui que hoje poderemos dizer que quem consegue colocar no altar o mais excelente sacrifício, que é a mais excelente semente, ou seja, aquilo que expressa o que há no íntimo de cada ser humano, consegue oferecer a Deus uma oferta ou uma semente com cheiro suave e agradável a Ele. Então, a oferta ou a semente que traz no nosso coração de ofertante para o Senhor, no altar do Senhor, se torna para Deus mais pura e preciosa gordura queimada a Ele. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí, diante disso, a grande diferença espiritual que já existia entre dois irmãos tornou-se ainda mais visível no momento em que apresentaram o seu sacrifício ao Senhor Deus. Em Hebreus, lá no livro de Hebreus, temos mais informações a respeito deste dia. Ali fala em Hebreus 11:4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí uma reflexão que já vai para 34 minutos, Não dá para a gente terminar numa só reflexão. Eu posso até ainda dar continuidade desse assunto sobre a lei da semeadura na vida de Abel e Caim. Então nós vemos a diferença de ambas as partes, o que plantou, tanto Caim como Abel, o fruto que recebeu, quer dizer, a colheita que eles receberam nas suas vidas, E nós vemos aí o texto sagrado que mostra que foi a fé que fez Abel considerar o Senhor e honrá-lo com sua oferta. Não foram sentimento, conselhos ou intuição,
a excelência da sua oferta deu testemunho em favor dele, confessando ao Altíssimo que Abel era um homem justo. Por isso Deus atentou para ele e o aceitou. O termo usado em hebraico, nos manuscritos antigos, para se referir à aprovação divina, Abel, em Gênesis 4:4, denota elevação, levantamento, dando-nos a clareza e percepção de que assim como Abel honrou o Altíssimo, ele também o exaltou com a sua presença. Que maravilha! Em contrapartida, assim como Caim desprezou o Senhor com sua oferta, com sua semente, ele foi desprezado por Deus. Em 1 Samuel, na fala 2:30, vem essa reciprocidade do Altíssimo em relação ao seu servo. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então, meu irmão em Cristo Jesus, se você se encontra dentro de uma colheita que você não está gostando, de repente, eu não estou gostando dessa minha vida, eu não estou gostando disso aqui, quer dizer, você não está gostando da colheita que você está colhendo. Sabe o que você precisa fazer? É mudar a semente. Muda a semente. Ou seja, muda a maneira de ser, muda a sua personalidade, muda o caminho que você está percorrendo. Sai desses atalhos da vida, sai dessas confusão da vida, sai dessas coisas ruins que o mundo oferece, que você vai colher coisas maravilhosas. Agora, se você vive dentro das barraqueiras da vida, você vive dentro do crime, dentro das drogas, dentro de tudo que não presta, o que você vai colher? Você vai colher aquilo que você está plantando. A semente revela quem é você, ela jamais mente. Então, você quer coisas boas, você quer colher coisas boas? Então, meu filho, muda a semente. Você fica reclamando da sua vida dia por dia, fica murmurando. Por quê? Porque você está plantando errado. Se você plantar correto, você vai ter paz, você vai ter sossego, você vai ter prosperidade e você vai ter alegre e contente todos os dias estar agradecendo ao Senhor. Não sabemos exatamente como o Senhor mostrou sua aprovação a Abel. Pode ter sido como descida de fogo do céu sobre o sacrifício, ou como a irradiação de uma brilhante luz sobre ele. O fato é que houve um sinal visível vindo do alto, mostrando que Deus se agradou da oferta perfeita de Abel, ou seja, da semente perfeita de Abel. É importante ressaltar que não houve da parte do Todo-Poderoso nenhum arbitrariedade quanto à sua preferência por Abel. Antes foi a fé pura e sincera deste que o motivou a oferecer o mais excelente sacrifício. É através da fé que você vai plantar a melhor semente no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, na sua vida profissional, em tudo. É pela fé, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Então, essa fé é um dom de Deus. Efésios 2:8 fala sobre isso. Um presente do Senhor aos homens, para que tenha comunhão com Ele e vença suas lutas neste mundo. Cada um recebe sua medida de fé, conforme está escrito em Romanos 12:13. Mas se por um lado há aqueles que desenvolvem a sua fé dia por dia, por outro lado, os que decidem encerrá-lo, deixarem as dúvidas predominarem ao tornarem-se indiferente ao Altíssimo, né? Esse foi o caso de Caim, que estava desprovido da fé. Logo, o espírito que acompanhou a sua oferta foi de incredulidade. Seu ato confirma o que as Escrituras mostram. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, concluindo essa reflexão,
e depois eu vou dar continuidade dessa reflexão ainda sobre a lei da semeadura, parte 2, Abel e Caim, para que você possa entender. Então, meu filho, tudo é por intermédio da fé. Sem a fé não tem como você plantar uma semente positiva. Você vê que as pessoas que vivem no mundo do crime, eles não têm fé. Essa fé que eu estou falando em Jesus Cristo. A fé deles é naquilo que estão fazendo de ruim. Então, eles estão sabendo também que eles vão colher a parte ruim do negócio. Mas cedo ou mais tarde, todos aqueles que envolvem com o mundo do crime, eles muitas vezes são executados, são mortos ali. É a semente que eles plantam, é a colheita que eles vão colher. Então, a semente revela quem é o indivíduo. Então, em todos os meios da vida do ser humano, não pensa ele que ele está aqui nesse mundo e não tem uma responsabilidade diante de Deus, ou diante da sociedade, ou diante das leis. Todo ser humano tem uma grande responsabilidade a exercer, a se cumprir. Quando ele não cumpre essa lei da semeadura, que é a lei que Deus deixou para todos os seres humanos, fazer o que é correto, no final da sua corrida é morte certa. A Bíblia fala sobre isso, que há o caminho que conduz à vida e há o caminho que conduz à morte. A pessoa vai escolher em que caminho quer seguir, em que porta quer entrar. Hoje o mundo já é no maligno, o mundo do pecado, o mundo da maldade. Hoje o ser humano está frio, não tem mais fé, o amor está pouquíssimo no coração do ser humano. Hoje as pessoas matam as pessoas, executam as pessoas, faz por mixaria dessa vida. Rouba um celular, já está executando o cara, rouba um carro, já está matando o cara. Então hoje a plantação do mal, da semente do mal, a gente está vendo ao vivo e a cores. Mas essas pessoas que estão fazendo isso, eles estão cavando a sua própria sepultura. A Bíblia fala isso, quer dizer, eles estão plantando uma semente que no futuro eles vão colher tempestade, vão colher morte, vão colher cadeia, vão colher sepultura, vão colher destruição tanto da sua vida física como espiritual. Ou seja, perder a sua própria oportunidade maior, que é a salvação, que é morar no futuro, após a sua morte, nos céus. Por isso que Deus criou o céu. Deus criou esse céu maravilhoso, essa pátria maravilhosa, esse outro mundo que as pessoas acham que é ilusão e acham que morreu, acabou. Meu filho, você nem sabe como que é o outro lado. Se você soubesse, você se prepararia melhor aqui. E você não fazia nada de errado se você soubesse como que é o outro lado após a morte, para as pessoas que morrem plantando a semente errada. Meu filho, a Bíblia fala que há um lugar que se chama inferno, que se chama lago de fogo, onde está sendo preparado, hoje até preparado, e vai ser inaugurado por Satanás e por os falsos profetas e todos aqueles que seguirem a ele. E não é Deus que vai jogar, são as próprias pessoas que escolhem esse lugar. Deus nunca quer, Deus não se alegra na morte do ímpio, Deus não se alegra na morte, por mais ruim que seja o homem, Deus não se alegra. Então, o homem ele tem jeito ainda de plantar a semente correta. O único que não tem mais jeito é Satanás. Os anjos caídos, esses não têm mais perdão para eles não têm como plantar nenhuma semente do bem, porque eles já são mal em si. E que Deus possa abençoar a sua vida em mais uma reflexão bíblica voltado à questão da colheita, da plantação e a colheita, quer dizer, a lei da semeadura, onde eu estou falando sobre a pessoa de Abel e Caim. E no próximo eu vou dar continuidade sobre essa questão, para a gente terminar sobre a lei da semeadura voltada à pessoa de Abel e Caim. Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.